Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? A mais um episódio do nosso Conversas Sustentáveis e um episódio bem especial, porque esse eu vou gravar aqui com o Guilherme da Sunny Hub, mas de repente para quem tá chegando agora ou quem escutou de alguns episódios pra cá, não sabe, a gente começou junto o Conversas Sustentáveis, falando das pautas de sustentabilidade, e depois o Guilherme começou a virar um cara muito importante e não teve mais tempo pra gente, né? E agora, como um cara bem sucedido, a gente tá trazendo ele aqui pra gente bater um papo, né? Falar do setor de energia renovável, principalmente da área de energia solar no Brasil, um mercado que está um pouco assim assustado, parado, mas acho que como vários setores também, né? Não só a parte de energia solar. E então, primeiramente, eu quero agradecer, Chiru, por estar aqui para a gente bater esse papo agora oficial, muito melhor do que foi nossa primeira gravação. E gostaria que primeiro te apresentasse. Quem é o Guilherme, o que o Guilherme faz, como é que chegou onde faz, e também contar um pouco da Sunny Hub, que estágio tá a Sunny Hub, o microfone é teu. Tá, beleza. Primeiro de tudo, obrigado aí pelo teu convite, cara. Uma coisa que é muito bacana é tu ter persistido, eu já vi que tem mais de 100 e poucos episódios, eu tava ouvindo alguns nos últimos dias, né? E é aquele negócio, eu acho que tava vendo uma que o cara falou, o sucesso do dia pro outro leva uma trabalheira longa, né? E tava lembrando do primeiro episódio que a gente gravou, num sábado também, num escritório que tu tinha em Cachoeirinha também. E foi bem caótico, assim, a gente foi falando de ESG, não sei o que mais, que naquela época era bem mais novidade do que é hoje, né? Hoje tava ficando bem mais disseminado. Então, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Guilherme Correia, tá? Eu sou engenheiro de formação, me formei na URGS aqui em Porto Alegre. Eu comecei a minha carreira, estagiando na Ambev, tá? Então, comecei na parte de manufatura. Mas eu sempre tive a vontade de ser empreendedor e tal, então logo que eu saí da faculdade, eu quis trabalhar com vendas. Aí eu fui trabalhar com uma operação de comércio nacional, tá? Eu tinha que prospectar importadores em países diversos. Tem uma frase que eu falo ainda até hoje que tu falava o tempo inteiro: vendas cura tudo. Vendas cura tudo. Eu copiei do Jordão, que é um cara que não sei se tá ligado aí, mas é um vendas cura tudo mesmo. Mas nesse caso, da minha experiência de exportação, vendas não me curou, porque eu apanhei que nem cachorro, tá? Eu tentava vender carne, era exportação de carne para países árabes, para China e tudo mais. Tentei de tudo que é jeito, já era um mercado que as grandes brasileiras já tinham muita força nos países da ponta, então não tinha muito espaço para esse intermediário. Tu ligava para um importadorzinho pequeno da Líbia, o cara falava que estava comprando da Minerva, da Marfrig para JBS, e não tinha muito espaço pra ti, não. Mas essa experiência foi super boa pra mim, porque foi uma época que eu pesquisei muito de vendas, né? Eu cheguei a fazer curso de venda, li livros de vendas, isso me ajudou bastante. Mas já naquela época eu também participava da participação de uma plataforma de investimento, tá? Que em 2017 tinha sido regulado a possibilidade de quase fazer uns IPOs online de pequenas empresas ou startups e afins. E também, em paralelo a isso, tá? Mesmo quando eu estava fazendo engenharia, eu sempre gostei da área de energia. Porque na engenharia química da URGS, de onde eu sou egresso, me parecia parecia muito voltado para o passado, tá? Então, a galera lá falava em trabalhar na Braskem, ou trabalhar na Petrobras, ou parece que era só indústrias antigas, assim, trabalhar com tinta. Então, ou mesmo cerveja, no caso que um pessoal foi para a Ambev também. E todas essas indústrias aí já tem, sei lá, centenas de anos, tá? E aí eu fui fazer umas seletivas na área de energia, porque era uma área que eu me interessava.
E com o tempo, quando a gente estava começando nessa parte da plataforma de investimento, eu falava, pessoal, eu quero ajudar a montar, mas eu quero tocar um negócio na área de energia, tá? E o bom dessa experiência internacional que eu tinha é que tu estava sempre em contato com gente de tudo que é lugar do mundo, tu via mais ou menos o que estava acontecendo nos países, tá? E o mercado de energia em 2018 no Brasil, ele ainda estava no início, né? Começou a rampar mesmo a partir de 2018, 2019, 2020 e 2021, que é quando você estava também, tá? Mas quando tu olhava para os Estados Unidos, para a Austrália, os países europeus, parece que os caras estavam... Léguas, né? Léguas na frente, estavam muito na frente. Maduros, né? Maduros. Quando a gente não tinha 1 GB ainda, sei lá, os Estados Unidos tinham uns 60 GB, a Alemanha devia ter mais ou menos essa faixa também. Acho que a China já tinha uns 150 GB. E aí, uma coisa que tava vendo é, como é que a gente pode... Como é que daria pra começar a entender mais o mercado solar, né? Que parecia tinha tudo a ver com o que eu gostava de fazer. E eu comecei a pesquisar. E uma coisa que me chamou muita atenção é que nos Estados Unidos e na Austrália, principalmente, tava muito em voga um modelo diferente de solar para residências, que era um leasing de solar. Um lease ou um PPA. Então, era uma formatação de serviço. Não era tanto venda de produto quanto era aqui. E ainda é, de certa forma. Agora que tá começando a mudar, né? E então a gente lá em fim de 2018, a gente fundou a Sunny Hub com a ideia de tentar formatar um modelo de serviço para o pequeno consumidor brasileiro. Tá, então a gente, ao longo de 2019, a gente formatou esse produto, que a gente chamou de energia solar por assinatura. Na época não era um conceito disseminado. Não tinha popularizado nada. Não, ninguém conhecia esse modelo. E a ideia nossa era que a gente instalaria na casa do cliente o sistema e ele meio que trocaria a concessionária pela gente, tá? Só que pagando mais barato, sendo uma fonte sustentável de energia, uma fonte renovável. A ideia era também dar estabilidade, ao longo do tempo, mais independência pro cliente, tá? Então a gente meio que fundamentou nesses valores. Essa era a ideia original e continua sendo a ideia. E também tinha um fator naquela época, eu sei que tu curte muito a parte de sustentabilidade do meio ambiente, claro. Até o nome mas naquela época a gente via que tinha uma tendência do Brasil de ser mais dependente de fontes não renováveis naquela ocasião. Então, até a gente... Isso acabava aparecendo na vida real quando apareciam as bandeiras tarifárias na conta, né? Uhum. Porque a gente estava cada vez mais dependente de termoelétrica, gás, termoelétrica, carvão. Não se construía mais hidrelétricas e a parte de solar não tinha chegado ainda. Solar e eólica não tinha chegado direito. Então, também tinha essa tendência que a gente queria combater essa tendência. Tá? E... enfim, a gente começou a... Aí tem essas coisas engraçadas, né? A gente começou a operar comercialmente mesmo, mais ou menos por abril de 2020, tá? E a pandemia tinha começado em março. Então, no momento, assim, o timing não foi maravilhoso. Tá. Mas, pelo menos, era um período que muita gente queria economizar e buscar fontes. Mas sabe que... Isso a gente sentiu também. A gente, no primeiro ano de pandemia, a gente fez bastante vendas por causa disso, né? Porque as pessoas queriam reduzir custos. Sim. E aí acabou que deu também um acréscimo de vendas também do sistema de energia solar, né? Por uma procura muito grande. Teve uma tendência também das pessoas começarem a transformar as próprias casas em escritórios, né? E ficar trabalhando em casa, e isso gera custo. O cara agora tá ligando o ar-condicionado toda hora, né? E isso tudo reflete depois na fatura de energia dele, né? Então, acabou... Eu lembro que muita gente ficou apavorada no setor. Os filhos em casa também. Mas depois teve esse incentivo, de certa forma. Uhum. Enfim, aí, de onde é que eu conheci o Wagner? Eu acho que é uma história interessante, né? Quando a gente começou a estruturar o negócio mesmo, a gente não tinha conhecimento prático de solar, né? E aí a gente bolou uma história de começar a abordar algumas empresas do mercado e fazer uma ligação fria mesmo, né? E chegando, cara, o que tu acha? A gente tá querendo bolar aqui uma forma que seria... Na época a gente usou uma ideia de, seria um financiamento mais barato para oferecer para os clientes.
Aí a gente saiu ligando e teve um cara lá que falou, não, tá bom, chega aqui pra fazer uma reunião. E esse cara é o Wagner. Pior foi numa cold call, né? A cold call também tem seu mérito. Tem seu mérito. Cold call tem seu eu mérito. digo que pra quem é de vendas não tem... eu não faço cold call. Cara, tem que fazer, velho. tem que fazer. Explora todos os canais de vendas, né? Eu vi um episódio que tu fez com um empreendedor da Loving Wine e tudo mais. Daqui, da Organic, aqui, da Organic. daqui, ó. O Não, JP. E ele falou uma coisa que é verdade. Empreendedor tem que ser vendedor. A gente tem que ser vendedor, tem que dar a cara a tapa e tem que correr atrás. E a maior parte das vezes vai doer isso Ou aí. arranja um sócio que faça. Ou arranja um sócio que faça, pode até ser. Vai tomar a maior parte que tu vai apanhar, né? Mas é assim que funciona. Também é interessante, um investidor nosso também começou por uma cold call. Mas era lá na época da plataforma de investimento ainda. Da Cluster. Da Cluster. Eu prospectei ele para ser parceiro. E foi mantendo o relacionamento. 2 anos depois, ele investiu na Sunny Hub. Tá? Então também tem esses aspectos da coisa. Vai ter que tomar também. Ah, não. Serve? Ah, não. Deixa eu tomar minha água primeiro. Pessoal, era tequila que tinha aqui. Ah, tá. Botar um limãozinho e sal, então. Então, continuando a história, a gente deu certo o modelo. Claro que sempre o deu certo é sempre várias tentativas e erros e vai ajustando, né? E o deu certo, ele tá dando, né? Porque segue o processo, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Acho que também vai ser um ponto que tu já ia tocar, mas eu já vou trazer junto. Hoje, o que é o tamanho da Sunny? Quantos clientes hoje vocês já atendem? Em quais regiões do Rio Grande do Sul ou do Brasil vocês já estão, né? Eu já sei que estão no Brasil, mas para as pessoas também entender o que vocês já estão fazendo a nível nacional mesmo, né? Sim, perfeito. Assim, o nosso crescimento, ele foi devagarinho e de novembro para cá ele já cresceu mais exponencialmente. Então, a gente começou na Grande Porto Alegre, até a maioria dos primeiros clientes é nessa região Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e o Vale dos Sinos ali, Novo Hamburgo, São Leopoldo. A gente foi crescendo aos poucos, tá? Porque no início a gente não tinha acesso a investimento e é um negócio de capital intensivo. A gente tá sempre bancando os equipamentos que vão na casa dos clientes. E é dinheiro e risco, né? E é bastante dinheiro e risco, tem que calibrar isso tudo. Eu acho que uma coisa que nos ajudou muito é que em 2020 a gente trouxe para ser um investidor da empresa o LACTEC, que é um instituto de tecnologia do Paraná, que a gente desenvolveu uma tecnologia junto com eles, mas o que agregou muito na credibilidade nossa. Porque agora tem o LACTEC... Isso, às vezes as pessoas, agora falando com quem é mais empreendedor, às vezes não é só o capital em si, né? É quem tá por trás que dá embasamento para tu fazer outros processos, né? Te agrega credibilidade, sem dúvida. A gente foi crescendo, estruturando o time de venda e a gente foi construindo essa massa crítica de instalações até no momento que a gente tinha um volume suficiente que a gente conseguiu atrair investidores institucionais. Aí a gente começou a crescer mais rápido, tá? Primeiro a gente começou a gente expandiu nossas vendas para o interior do estado, do Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas, Rio Grande, no sul do estado. Depois a gente começou a vender em Curitiba, Florianópolis, algumas dessas praças, tá? E aí a gente começou a entender também as diferenças regionais que tem. Então, até dificuldades regionais de vender e também dificuldades regionais no sentido que alguns lugares têm menos sol que outros, tá? Esse é um fator. E alguns lugares têm energia mais barata que outros também. Exato. Né? O cálculo muda. E, por exemplo, a gente tem mais dificuldade de, daqui a pouco, ter um desconto mais agressivo pro cliente nessas regiões perto de Curitiba ou Florianópolis e afins. Mas tem bastante clientes nessas regiões também. E aí a gente foi pro salto que a gente considera que era o mais importante, que era estar em São Paulo. Estar em São Paulo acho que é um outro negócio, né? É verdade. A gente... Acho que quando tu tá em São Paulo, o jogo também muda, assim. O jogo muda e... Tu entra pra uma brincadeira diferente, vamos dizer assim, né? Exato, exatamente. Entra numa brincadeira diferente, tem uns desafios diferentes também. E também mas tu tem uma vitrine lá. Tá
Tudo acontece. Tudo acontece lá e é pra tu, sei lá, pra apresentar o case, tu tá mais perto dos caras, né? Claro. Mas pra gente tem umas dificuldades logísticas que não tem aqui, que é, por exemplo, tu ter um técnico que faça uma visita pra um cliente em Novo Hamburgo, saindo de Porto Alegre, é mais ou menos tranquilo. Mas de São Paulo, tu sai de um bairro pro outro, o cara já leva, O tempo que levaria de... Pra quem não sabe, assim, Novo Hamburgo dá em torno de 1 hora de Porto Alegre ali, 40 minutos. E então, só pra entender um pouco, né? Eu acho que o maior contraste, assim, que eu fiquei surpreso a gente abriu uma filial lá, a gente abriu um escritório no Itaim, que é uma região bacana lá. E aí tu faz uma entrevista pra ver candidatos pra contratar, né? E aí tu pergunta, tu mora perto, pra ti é tranquilo se deslocar? E daí, pertinho, dá só 1h20. Isso aqui no Sul é inconcebível. Inconcebível. O cara já tá 30 minutos, o cara já tá puto já. Exatamente. Isso aí me chamou muita atenção. Tá, mas e hoje, quantas instalações aproximadamente a Sunny já tem? Hoje a gente tá chegando perto de 700, tá? A gente também tá em Goiânia. É uma praça que é super boa, mas é difícil vender pro goiano, tá? Se você é de Goiás aí, quiser uma oportunidade de vendas... É verdade. Que tem aquela ideia que o gaúcho é muito desconfiado, né? Mas parece que tem outras regiões também, os caras... Minas também, né? E até também tem a questão e até uma coisa engraçada, né? O nosso primeiro cliente em Goiânia, eu fui fazer uma ligação pra esse cliente, né? Já que ele era o primeiro, então fazer uma resenha. E descobriu que o cara era gaúcho ainda. E gremista ainda. Eu visitei lá em Goiânia, fiz umas fotos, ficou bacana. E deixa eu te fazer uma coisa. Hoje, assim, o que vocês têm... o que foram, na verdade, falando agora num viés mais de empreendedorismo, os desafios, né? Quais são os desafios? Porque, assim, eu vejo que os desafios sempre vão existir na vida do empreendedor, né? Sim. Nunca vai estar tranquilo, porque tu chegou num nível, agora tu quer chegar pro outro, é tipo um jogo, né? Tu passa do nível 1, nível 2, nível 3. É isso aí. Mas, assim, o que tu encarou, assim, que, pô, isso foi uma barreira e daqui pra cá as coisas começaram a fluir? O que vocês tiveram que ajustar a rota? No início a gente achou que podia ser por esse caminho e teve que alterar porque aquilo ali realmente que a gente tinha na teoria não funcionou na prática. Sim, entendi. Ora, acho que tem várias questões. Tem vários desafios e são constantes, né? Pra começar, acho que são 3 dificuldades principais do nosso negócio, que é vender o dinheiro para a instalação e a instalação. Esses sempre foram os principais desafios. E continuam sendo, só que a escala muda e os desafios mudam um pouco. O vender pra gente, assim, quando a gente começou a vender na pandemia, acabou sendo uma venda muito online, assim. Tá? Então sempre foi uma venda que a gente usava anúncios online, trazia essas pessoas para um CRM, né? Aí o time de vendas faz abordagem e tudo mais. Mas essa conversão no início era ruim. A gente tinha... Acho que também tinha uma questão, às vezes, que era um produto muito novo. Tem aquela questão da cultura, da barreira, né? De entender o que é que tá sendo vendido. Entender, conseguir educar. E daí também tu começa a entender que tu tem que ter uma cultura de treinamento do vendedor também. Esse cara tem que estar meio que afiado pra passar credibilidade. Uma das coisas que eu via lá quando a gente começou também era justamente isso. Tentava vender, mas tinha... essa questão de ser algo novo, né? E as pessoas não entenderem. E a gente começou a trabalhar justamente nessa visão de, primeiro, educar o cliente, né? Do que estava acontecendo, para depois tentar converter em vendas. O que, claro, aumenta esse ciclo de vendas, mas também te passa mais credibilidade também na hora do fechamento depois, né? Sim, às vezes essas decisões, elas não são tão óbvias, né? Às vezes, por exemplo, tu pensa, tu tá alongando o teu ciclo de venda. Tu tá deixando ele mais caro. Tá? Então tem como pensar de outra forma. Mas às vezes, se o cara daqui a pouco ele só olha o númerozinho, daqui a pouco ele
ele tá fazendo decisão errada daqui a pouco. Sim, exato. Acho que até vi o... Só pra agregar credibilidade ao que eu tô falando, eu vi o Jeff Bezos falando algo parecido. Viu só? Que às vezes, cara, as decisões têm que ser mais intuitivas do que direcionadas por números. Uhum. Que hoje em dia, não sei se eu tô cometendo uma heresia falando isso, né? Porque hoje em dia todo mundo fala em ser orientado a dados e tudo mais. Mas nem tudo, acho que o empreendedor também tem essa questão de se tu olhar só dados, tu não vai conseguir executar as coisas, né? Pra falar um pouco do Jeff Bezos, ele fala isso também, né? Tem muita questão que é do empreendedor, que é do feeling, é do timing, que isso aí tu não vai encontrar em estatística nenhuma, assim. Então tu vai ter que executar e sentir como é que tá o mercado e falar, cara, vou... E tem muita coisa que tu tá... Por exemplo, a gente tá fazendo... Como a gente tá vendendo um negócio que não tinha um manual. E aí tu tá meio que aprendendo a fazer. Aí tu tá tentando de um jeito, de outro e ver como funciona. Então tem coisas simples, mas que tu acaba perdendo tempo. Então, por exemplo, no início a gente tentou fazer uma... A ideia era... Como o nosso negócio não é uma venda de um sistema que daqui a pouco entra, sei lá, 30 mil reais de uma vez só, mas é um negócio pingado e tudo mais, a ideia era fazer uma venda bem... A ideia era fazer uma venda com CAC baixo, né? Claro. Tá? O custo de aquisição de cliente baixo para não usar jargão aí e o pessoal entender bem. Então a gente tentou buscar primeiro um time de venda meio telemarketing, assim. Então pega um pessoal que tá vendendo plano de internet da Vivo. Começa a vender energia. Vender energia. Aí vê que não é bem assim, não é bem assim. É uma venda tem que ir naquele sentido de educar mais o cliente, né? De fazer esse processo todo. Mas enfim, tem N desafios que começam a surgir agora. Agora, por exemplo, por muito tempo a gente teve alguns instaladores de confiança. Mas quando teu volume aumenta, tem um momento que tu não consegue mais. O cara não absorve mais. Vocês estão quantas instalações dias ou semana? Não sei como é que vocês fazem essa conta. Deve ser ao redor de 3 por dia, mais ou menos. Tá? Uma a cada 8 horas, algo nessa faixa. Bastante coisa. E são estados diferentes, são entregas em lugares diferentes. Agora, com mais dinheiro, vão ter que fazer mais do que isso, né? Tá bem. Esse ia entrar na próximo tópico aqui, que era justamente isso. Vocês já fizeram alguns rounds de investimentos, né? E aqui a gente tem grande parte de que escuta são empresários, executivos, e tem o pessoal de startups que tá olhando também, né? Como é que funciona essas rodadas de investimento? Tu partiu desde porque eu acompanhei esse processo, que vocês captaram uma grana mais entre aspas, simbólicas para o setor de energia, né? Depois, agora, recentemente, vocês tiveram outros aportes. Como é que é esse processo? Também, se puder, claro, é público, né? Mas quanto vocês já captaram para o pessoal entender a relevância e quais as dificuldades de cada etapa dessas partes de investimentos de captação e a responsabilidade, né? Porque muita gente acha legal, captei investimento, mas, pô, será que era importante? Será que precisava? Tu tem mais outras pessoas, tu tem que gerir esse dinheiro com muito mais responsabilidade e tudo mais. Então, queria que tu trazesse um pouco, tanto como é que é cada etapa, e também que não é só que delícia, tu tem toda uma responsabilidade por trás, vocês têm todo o que prestar contas do que estão fazendo, onde é que vão chegar, né? Não, perfeito. Excelente pergunta. Porque eu acho que isso acho que eu vejo muitos empreendedores aí com ideias legais, produtos bacanas que acabam... Às vezes Às vezes é uma maldição a captação, tá? Por que eu digo isso? Por exemplo, desde o início, tá? A gente sabia, o nosso negócio é capital intensivo. Vou precisar de um monte de dinheiro, tá? Se a gente fosse, talvez, Mas uma coisa que a gente sabia é, como a gente sempre vai precisar de dinheiro, e volumes crescentes, a gente sabia, a gente não pode cometer essa armadilha que vários cometem, que é na primeira captação, um cheque pequeno e vendeu 30% da empresa pro Joãozinho. Tá? Quando eu tava acompanhando a plataforma lá de crowdfunding, acontece muito isso. Tá? O mercado de investimento de startups, ele não é um mercado muito... Agora tá mais maduro, né? Mas naquela época ele não era muito maduro. Então o investidor, ele não tinha essa visão de, eu vou
que se eu pegar 30% da empresa, é capaz de eu matar a empresa. Porque na hora um fundo de venture numa série A não vai querer, né? Então a gente sempre teve esse cuidado para tentar preservar o máximo lá do cap table pra mais pra frente, né? Então, esse processo inicial acho que é meio desafiador para qualquer empreendedor. Principalmente no início, pra gente, que a gente praticamente não tinha muito a mostrar. E a gente foi fazer uma primeira... Justamente, foi fazer uma primeira rodada de investimento nosso, foi um equity crowdfunding, que era um modelo que também era novidade, tinha recém sido regulado, né? E até eu acho que o primeiro investidor relevante, assim, que botou um pouco mais de dinheiro, foi a indicação do próprio Wagner, tá? É verdade. Pra tu ver, pessoal, tava ajudando lá. Tava ajudando. E isso é um fator, um negócio assim que tu pensa, o mais efetivo é... Eu já lendo nos Estados Unidos sobre isso, aqui também, o mais efetivo para esses investidores iniciais é ter uma warm intro, assim, né? Alguém que te indica o cara, né? Tu sair abordando um monte de LinkedIn. Eu tentei esse passo também uma vez e não foi muito efetivo. Não flui bem. Mas alguém que te indica, o cara conhece o cara e ele te indica um cara, isso funcionou bem pra mim ao longo do tempo. Então, primeiro a gente organizou essa rodada. E o bom da rodada crowdfunding é que dá pra tu convencer as pessoas a botar pequenos valores, né? Isso o modelo permite. Então, acho que foram uns 50 investidores e um super pareto ali também. Teve 1, 2, 3 que botaram mais e a maioria botou bem pouquinho, tá? Então a gente... Mas assim, como o nosso negócio é capital intensivo, não, é um dinheiro que a gente utilizou para não muitas instalações, tá? Mas foi bom porque a gente já conseguiu mais ou menos o conceito para trazer o Lactec depois. Tá, então, aquilo dali se provou pra falar, cara, olha só, posso pedir mais. Mais ou menos isso. Até uma vez, acho que tem uns vídeos legais que eu vi na época. Tem no YouTube que é Startup School, que é a Y Combinator, que acho que é a maior aceleradora do mundo. Eles têm tipo uns videozinhos, aulas legais, assim. E tem uma videoaula que é pra empresas de hardware, tá? E pra software é uma coisa. Software basicamente pega grana pra investir em pessoal, né? Contratar desenvolvedor e tudo mais. Agora, hardware é um pouco diferente. Então, tu avança um pouco e usa esse avanço pra ir pra etapa seguinte, né? Depois a gente conseguiu outras captações de investidores, né? E aí, quando a gente conseguiu... Outra coisa, a gente também estimulava a venda, porque para gerar receita, daí as próprias receitas de venda viravam assinaturas. E gera credibilidade, né? Pô, posso investir que realmente o negócio funciona, né? Exato, exatamente. Acho que o mais difícil é quando o negócio ainda tá muito no mundo das ideias e Sim, bem... Tem que ser alguém muito com vontade de te ajudar. Mais ou menos isso. E numa condição que favorável, né? Não pode ser uma condição que tu... Porque é muito comum o cara tá meio que desesperado por grana porque ele quer fazer o negócio dele rodar. Claro. Só que aí que ele pode cair numa armadilha e daqui a pouco ele... Conheço alguns já. Deixa eu tomar um pouco do Organic. Ele fala assim... muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Fala assim, Jota está de parabéns. Jota está de parabéns. Mas enfim, aí a gente manda relatórios trimestrais para esses investidores, né? E aí a gente, em novembro do ano passado, que a gente foi fazer uma captação já mais sofisticada, tá? Aí é uma longa história também, né? Parece que, novembro eu arranjei uns investidores lá e botaram dinheiro e ponto, acabou. Não. Essa história aqui é legal eu acho que é legal para contar para os empreendedores aí que podem estar escutando. Ainda em 2019, mais ou menos, tá? Eu tava conversando com uma moça, tá? Que fazia economia na PUC, falava, eu quero fazer esse negócio assim, assim, assado. Eu pensei nesse caminho pra isso. E daí ela, quem sabe não fala com o meu professor da PUC lá,
Tá? E daí ela me passou o contato do cara, eu liguei pro cara. Quem era o cara? Eu não lembro o nome dele, tá? Mas porque ele me indicou uma outra pessoa. Mas da área de elétrica? Não, ele era da parte financeira. Ah, financeira é economia, tá, é verdade. E daí ele, acho que quem pode ajudar nisso aí é o Marco. Daí ele me passou um contato do Marco. Daí esse Marco é professor na URGS, acho que é de contabilidade, umas coisas assim, tá? Mas esse Marco também tinha sido presidente da fundação da CE, que é a concessionária aqui do Rio Grande do Sul, né? Até ser comprada pela Equatorial. E aí a gente marcou uma reunião com ele, tá? Daí ele conheceu o nosso projeto, gostou pra caramba. E no início ele tentou arranjar alguns investidores que ele tinha da base dele pra nos capitalizar, pra rodar lá a primeira pernada. E a gente trocou uns NDA e tudo mais, mas ficou meio levou meses e não deu nada, tá? Passou 2 anos, eu acho, tá? Aí a gente já tinha quase 100 clientes, tá? Várias instalações. Aquele todo nosso conceito tinha sido se provado, tá? Até aquelas premissas de retorno que a gente tinha também se validaram, então a gente conseguiu calibrar bem lá no business plan, porque normalmente o business plan parece meio fantasioso, né? Mas o nosso caso até que ficou perto da realidade, tá? E aí esse cara foi lá e ele voltou e ficou super entusiasmado, tá? E daí ele agora nos indicou um outro cara. Nos indicou o Guilherme, que era né? Ele tem ele meio que tem um escritório de investimentos boutique que o BTG Pactual é sócio junto, tá? E aí a gente também conversou com ele, e daí, não, vamos ajustar aqui uma forma aqui pra gente usar, pra gente conseguir fazer uma captação pra vocês conseguirem dar um salto. E a primeira que a gente tentou, acabou frustrando, não deu. Mas a segunda, aí sim, aí ele nos introduziu a Bambu, que é... Bambu? Parece estranho, né? Momento que tá sério, né? Mas a Bambu Alternatives, eles têm eles são uma startup também, eles entraram num conceito de justamente pegar empresas, startups, empresas com crescimento e tudo mais, para introduzir essa empresa no mercado de capitais. Então a gente fez eles foram os administradores da nossa oferta. E aí a gente fez uma captação no primeiro momento com uma CR. De novo, um produto novo também, que é um produto que tinha sido regulado uns meses antes, por uma MP. Explica pra quem não sabe o que é. A CR é um certificado de recebíveis, tá? É assemelhado a assim, o parente dele seria o CRI, CRA, esses tipos de produto. Mas que basicamente ele usa teus recebíveis para... É mais ou menos os investidores estão comprando o direito de receber os teus contratos. Algo nesse sentido. Eu não vou entrar tão a fundo porque eu também não manjo tanto. E depois a gente fez uma oferta com debêntures, tá? E hoje a gente tá usando esse dinheiro para chegar... A gente quer chegar a mais de 1.000 instalações até o fim do ano. E depois fazer uma nova oferta maior. E a gente quer chegar a 5.000 instalações até o fim do ano que vem. Tá? Essa é a nossa... Porra, agressivo, né? É agressivo, nossa meta. E acho que tem tudo pra conseguir. Acho que tá indo o quanto que vocês captaram ali, porque teve agora que vocês publicaram, né? Saiu em vários jornais, mídias, né? O quanto vocês já captaram agora para alcançar esses objetivos? A gente já captou 12 milhões de reais pra essa escalada aí, tá? E esses 2 milhões é o que vai dar a perna até as 5.000 instalações ou vai precisar de novos... Não, vai precisar demais. Vai dar uma perna até um pouco mais de 1.000. Então precisa de um capital. E aí vocês vão estipular com essa mesma empresa as próximas rodadas? Muito provavelmente. Entendi. Já estamos conversando pra fazer essas próximas pernadas aí. Perfeito. Tá.
E isso funciona também muito porque vocês têm uma parte de governança Mas muito clara também, né? Claro, uma coisa é, quando tu passa lá das primeiras rodadas para essa rodada, não é a governança startup mais, tá? A cultura hacker e dar um jeito, e vamos aqui acolá, aí tem que estar um pouco mais organizado, né? Sim. Então, ter uma contabilidade bem redondinha, tu ter auditoria externa, mas essas captações envolvem muita gente, tá? Eu me lembro que eu fiquei bastante surpreso numa das primeiras reuniões que eu fui ver, tinham umas 30 pessoas na reunião, um Teams, eu acho que tinha uns 15 advogados na reunião, então envolve bastante gente nessas captações. Quanto tempo levou, assim, um processo? Eu acho que a gente começou em junho, por aí, para começar para começar as liquidações em novembro. E efetivou quando? Efetivou quando? Em novembro. Novembro. Então, de junho a novembro. É, mais ou menos isso. E eles falaram que isso é considerado rápido, tá? Sim, eu também acho. Também achei. E aí, até a gente pegou um momento um pouco mais desafiador no início do ano, porque teve o lance das Americanas. Ah, claro. E deu uma contagiada no mercado como um todo. Mas isso faz parte da vida empresarial aí, tem sempre esses momentos. Não, é o que eu digo. Às vezes os caras ficam falando, porque política, isso, aquilo. Eu falei, cara, mas desde que o Brasil é o Brasil e faz parte do empreendedor, ele tem que se adaptar. Sentar e chorar não vai mudar nada, né? Exatamente. Meu pai sempre falou, aqui no Brasil, isso vai ser uma constante. Ele começa a falar, eu comecei a empreender lá, era a inflação do Sarney, depois inflação do Collor, e depois teve crise asiática, crise da Rússia, crise não sei da onde. E é isso aí. É do mercado. Tem que focar naquilo que tu controla. Né? Exatamente isso, estoicismo. Estoicismo. Pô, estoicismo tem vários ensinamentos interessantes. Vários ensinamentos. Cara, e a gente falar um pouco agora do setor de energia solar, né? Como é que tu vê travou um pouco o mercado, que eu acho que eu particularmente já previa que isso poderia acontecer por diversas situações, seja pela questão da nova regulamentação, seja pela questão de acesso a crédito, também agora muito andando também com a parte de abertura de mercado, que vem se falando também. Então eu esperava que acontecesse. Acho que o mercado, quando me perguntam do mercado de energia solar, eu digo que nunca será um mercado que vai quebrar, porque vai continuar existindo, vai existir bastante coisa. De repente não vai ser mais tão atrativo quanto foi no início, né? Porque aquela história era um boom, era novidade, uma série de coisas. E aí também aumentou muito a quantidade de empresas também. Mas eu acho que o baque, né, principalmente da regulamentação, acabou assustando as pessoas, né? Porque antes, basicamente, era um negócio da China, né? Sim. A energia solar, tanto para investidor, né, que queria retorno da comercialização da energia, quanto para quem investia. E agora está começando a mudar a formatação e ter retornos mais de acordo com o mercado. Sim. Né? E depois, agora, vai ser gradativo de novo a subida, na minha visão. Como é que tu imagina aí, como é que tá sendo esse desafio? Vocês estão sentindo isso ou para vocês, como vocês trabalham com uma outra modalidade, segue bem? E os próximos anos, claro, vocês têm essas metas de 5 mil, mas vocês contam também que o mercado vai estar mais confiante? Assim, a gente pôde acompanhar bem essa trajetória com o mercado como um todo, inclusive conversando contigo também, uma época que tu tava mais nessa frente também, né? E o que aconteceu a gente teve de fato, tava crescendo muito, entrou muita empresa, meu pai gosta de chamar da etapa dos mercados, que é o momento dos cunhados, tá? até tu ver o simbolismo de como é que tava a coisa. Porque a gente tava falando com uma transportadora que nos prestava serviço e ele falou assim, perdi meu melhor motorista semana passada. O cara se juntou com o cunhado e foi vender painel solar. Esses tempos me ligaram pedindo dica porque queriam comprar uma franquia de outro setor. E começou a crescer bastante essas franqueadoras, né, e tudo mais. E, enfim, tava sendo esse boom e o pessoal também se deu um pouco de tiro no pé no sentido... Não, é difícil dizer que é tiro no pé. Eu fui numa palestra, um distribuidor falando que foi um tiro no pé,
Porque o pessoal usava muito a questão, vai mudar a lei, compra agora, muda a lei, compra agora, ó. Mas, pô, todo vendedor tenta criar senso de urgência. Mas é óbvio, né? Venda, né? Venda, o cara quer vender, do ano que vem ele descobre o que ele vai falar pra vender. Agora ele quer vender hoje. Exatamente. Né? Mas enfim, tava esse boom. Depois o vendedor chega assim, tava brincando, nada a ver. Era só uma zoeira, Não tem senso de humor? Tava tirando contigo, irmão. Mas quando teve essa... Aí quando teve a mudança da regulação, teve a ressaca desse boom que teve. Teve o boom e teve o bust, né? Uhum. Eu acho que, assim, esses... Se tu dá uma olhada, eu acho que ao longo da história econômica, tu vê que vários mercados têm mais ou menos um padrão semelhante, né? Tem ali a oportunidade com a margem boa, um monte de gente vai, a margem cai, e uma hora dá um problema, e eu acho que depois é um momento de amadurecimento e consolidação desse mercado. Onde é que eu tava? Falando do setor, né? Ah, sim, tá. Não, teve essa ressaca do mercado, e junto com essa ressaca, e teve em paralelo, eu acho, né? É a questão dos juros, tá? O mercado solar, de modo geral, era muito fomentado por crédito, né? Os clientes, de modo geral, buscavam financiamentos com Santander, com Banco do Brasil, crédito, por aí vai. E teve, nesse mesmo período, também teve a escalada da Selic, né? A Selic foi lá pra cima. E até interessante o país dos rentistas. Voltamos a ser os países rentistas, né? E até meu pai acertou em cheio essa aí, né? Que meu pai ajuda e a gente conversa bastante. E ele falava assim, cara, pro banco o sistema solar é complicado. Porque, primeiro, o apelo muitas vezes era a taxa do financiamento, a parcela do financiamento ser mais ou menos perto do que o cara pagava de conta de luz, né? E para ele conseguir fazer isso, ele já tinha que trabalhar com um spread, que é um spread de, financiamento de carro, né? Só que para retomar... Primeiro, se tiver uma inadimplência, para retomar esse bem, o banco não tá preparado para fazer esse tipo de coisa, né? O que acabou acontecendo, pelas informações que eu ouvi por aí, é que os bancos começaram a encurtar muito a margem deles, porque a Selic subiu muito. E ao mesmo tempo eles começaram a ter alguma inadimplência, problema de fraude, ou o cara vendia e não entregava, esse tipo de coisa. E aí os bancos começaram a encolher e sair do mercado. E aí quando teve uma vez eu vi uma pesquisa da Greener não muito tempo atrás, que é uma consultoria do setor, né? Eu sei que tu conhece. Sim, de repente é a principal, acho, né? Eu acho que é a principal consultoria do setor e pesquisando as principais dificuldades de venda, e o pessoal nem tava falando mais da lei. O pessoal tava falando de aprovar crédito, né? De liberar crédito. O cara tá super redondo aqui, tem score legal, mas mesmo assim o banco não tá me ajudando. Até... Demora também. Demora. O banco de varejo, o cara sobe lá uma proposta pro comitê da vida, o comitê leva semanas pra te dar um retorno. E o retorno pega mais informação dele, né? O cara acaba desistindo do desalento ali. E o cliente fica de saco cheio também, né? O cliente fica de saco cheio também, exatamente. Então isso, de fato, fez com que Mas pra gente virou uma oportunidade isso, nós da Sunny Hub, tá? Primeiro que o nosso modelo é diferente, tá? E ainda existe ainda existem pessoas buscando energia mais barata, energia estável, previsibilidade, esse tipo de coisa, ainda existe essa demanda. E a gente está buscando atender essa demanda, né? E muitos desses clientes até frustrados daqui a pouco, eles tinham uma boa condição de crédito para conseguir adquirir e não conseguiram, também estão buscando a gente, né? E a gente acaba se beneficiando desse macro, no sentido de os preços dos sistemas vêm caindo, né? Os distribuidores vêm trabalhando muito com oferta, porque precisam girar o estoque deles. Os próprios integradores, que antigamente a gente às vezes tinha mais dificuldade de fazer acordos para os caras instalar pra gente, agora os caras já estão bem mais abertos, bem mais disponíveis, né? Então isso está nos ajudando de modo geral, está nos ajudando, né? Então, para vocês tá bom. Para nós tá bom. Então, isso é bom. É isso aí.
Tchê, acho que a gente tá chegando pro final aqui. Quero agradecer. Mas antes de agradecer, eu tenho um recado do próprio Conversas Sustentáveis, que, para quem ainda não sabe, a gente desenvolveu uma plataforma integrada para conversar sobre sustentabilidade, que visa redefinir a forma que as empresas e as pessoas se relacionam com as questões sociais e ambientais. Olhando muito mais num viés de oportunidade, né? Porque na nossa concepção, a gente não precisa parar de consumir ou parar, né, defender um decrescimento que pode acarretar em grandes problemas, seja econômicos, seja tecnológicos, problemas pessoais, porque a gente não vai ter acesso à saúde. E sim, como é que a gente pode melhorar, né? Como é que a gente pode ser mais eficiente, como é que a gente pode transformar a nossa... economizar na nossa empresa, seja através de produtos que iriam fora e a gente reaproveita para outros fins, né? E a própria energia solar aqui com a Sunny Hub, que as empresas podem reduzir custos, as pessoas também no dia a dia, são processos que fazem bem para o meio ambiente e fazem bem para o bolso também. Então, quem quer saber mais de como a gente atua lá, nos segue no Insta, LinkedIn, é tudo Conversas Sustentáveis, não tem erro. E também tem a descrição no site, pode entrar em contato com a gente para falar sobre essas pautas. A gente tem um marketplace agora que a gente desenvolveu justamente para as empresas escolherem melhor os fornecedores, terem mais transparência e as pessoas físicas também escolherem as empresas através das transparências, né? A gente tem que botar a Sunny Hub no nosso marketplace lá. Mas quero te agradecer, Chiru. Acho que sempre é um papo legal. Gosto bastante quando a gente conversa. É descontraído e ao mesmo tempo também agrega muito, né, no Isso dia. Que tu falou, tu perguntou mais cedo dos desafios, né? Hoje um dos desafios da Sunny Hub é ser uma empresa multicanal, né? Tá em mais canais, chegar nos clientes de diferentes formas. Parecido contigo aí, então. Show de bola. E também quero que tu deixe tuas considerações finais, algum assunto que eu não falei, como é que as pessoas acham, quem é o perfil da Sunny Hub, se alguém tá olhando, tá, mas será que é pra mim? Será que eu posso contratar? E se tu fala que vem do Conversas Sustentáveis, que tu ganha um desconto e eu ganho dinheiro também. E aí, então, se tu puder falar aí, deixar tuas considerações finais, o público ideal de vocês, Brasil inteiro, é contigo. Não, perfeito. Assim, a Sunny Hub... Vou falar aqui da câmera. Fecha em mim. A Sunny Hub, só pra, acho que, frisar como é que é o nosso modelo. Tá? Em suma, é um contrato de locação, tá? Que a gente vai instalar o sistema na casa do cliente, tá? O foco são clientes residenciais, então são consumos entre 250, 300 até 1.500, até 2.000, dependendo, tá? Se o cara gasta bastante, né? Uhum. Não, e tem até às vezes aquele cara que a gente tava falando da questão da pandemia, que o cara tem uma empresa dentro de casa também, né? Normalmente é um cara que gasta mais, tá? A gente faz o nosso contrato de assinatura, é instalado o sistema na casa do cliente, a conta de luz dele vai para aqueles valores perto do mínimo ali naquela faixa, e a gente cobra uma mensalidade. Normalmente o cliente, em média, economiza uns 20% na largada, tá? Mas ele tem vários benefícios, ele tem previsibilidade, ele tem estabilidade, não paga mais bandeira tarifária, os reajustes são bem mais razoáveis, tá? É um congelamento real, então reajuste só para a inflação, e a gente sabe que a energia elétrica reajusta bem acima da inflação de modo geral. E diversos benefícios que a gente vem trabalhando, então agora a gente está abrindo uma plataforma para os nossos clientes terem acesso a descontos em várias marcas, tá? Se é um cliente residencial, pode nos procurar, a gente faz uma cotação sem nenhum compromisso, tá? Aí pode procurar no nosso Instagram, é Sunny Hub Oficial, e no Facebook é Sunny Hub alguma coisa, só que é Sunny Hub talvez. Fala que veio do Conversas Sustentáveis, né? Fala que veio do Conversas Sustentáveis, tá? Que vai ter um desconto e um prêmio pro Wagner. Tá? E também a nossa visão, acho que é legal de pontuar também, a nossa visão, acho que existe no mercado hoje aquela ideia de fazer usina remota, ainda é muito em cima da regulação anterior, tudo mais, mas hoje a gente está apostando na descentralização da geração de energia. Sim. A gente acredita que até movimentos semelhantes aconteceu na mobilidade urbana, na própria imprensa, na mídia,
de sair um pouco daquele tradicional, centralizado. A gente acredita que vai migrar para um modelo descentralizado. Eu chamo de várias Itaipuzinhas, ou uma Itaipuzinha que pega várias fraçãozinhas do que seria uma turbina de Itaipu, e somar isso, e acho que vai ter muita coisa que vai acontecer nesse mercado de energia como um todo. Tava falando da maior liberalização desse mercado. E eu acho que isso é super empolgante, porque eu li há pouco tempo atrás um livro da história do petróleo, do Daniel Yergin. Baita livro, é legal, tá? Pra quem gosta de empreendedorismo, é legal. Vou anotar aqui. Porque tem várias histórias de vários empreendedores do setor de petróleo. E é fácil tu te identificar com os caras, né? E é até interessante que vários desses grandes poços que foram descobertos não foi pela Exxon. Engenheiro químico, né? Eu sou engenheiro de informação, né? Não foi a Exxon, não foi uma empresa gigantesca que descobriu. Muitas vezes era o Wagner ali. Era o Wagner com uma pá e uns amigos ali. Então, o cara que descobriu o petróleo na Arábia Saudita, o cara que descobriu o petróleo nos Emirados Árabes, esses caras foram empreendedores individuais lá que meio que desbravaram, né? Depois que assumem as grandes empresas. Claro. Mas isso é bem interessante de ler, tá? Mas o que eu estava dizendo é que a indústria de energia como um todo, ela é há 200 anos, ou mais até, né? É basicamente uma geração centralizada em algum lugar, transmite essa energia para um centro que é distribuído para consumo. Uhum. Eu acho que essa cadeia vai ter uma disrupção. Eu acho que tem a possibilidade de uma grande disrupção nos próximos anos. Tá? E eu acho que tem isso também caminhando com a questão da gente estar fazendo a transição para energia sustentável, para uma menos intensa em carbono, né? Uma economia mais carbono neutra, né? E eu acho que isso aí acho que esse mercado como todo vai ter várias mudanças ao longo do tempo. Eu já vi também, por exemplo, que a questão da bateria está começando a ser mais disseminada em alguns mercados. Tava vendo o Powerwall novo da Tesla, que tem um inversor junto com a bateria. Sim. Achei bem, bem bacana. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Acho que tem muito para acontecer. E o nosso cliente, obviamente, que ele vai ter, conforme as novidades vão surgindo, ele vai ter mais benefício. A ideia é agregando coisas. E aí ser meio que um Sunny Hub mesmo, né? Lá ganha um Tesla também. Legal, calma. Aí eu preciso ganhar mais dinheiro primeiro. Tá bom? Acho que é isso. Então tá. Pessoal, obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. E semana que vem tem mais. Valeu!